Nós conseguimos algumas pessoas que vão fazer ovos artesanais. Nós vamos fazer um culto no assentamento e distribuir alguns ovos e explicar o plano de salvação para as crianças. Então nós vamos fazer uma Páscoa solidária, né? Então, se você quiser ofertar, quiser nos ajudar, me procure no final. Então, nós vamos fazer ovos de Páscoa, mas, lógico, né, não é apenas um ovo de Páscoa, nós vamos falar sobre o plano de salvação, o que realmente representa a Páscoa, a passagem, o que Jesus fez por mim e por vocês, amém? Então, se alguém quiser ajudar de forma financeira, ou talvez no dia, ainda não tem uma data específica, nós vamos fazer um culto lá no assentamento. Se você quiser participar, depois me procura, tá bom? Certinho, pessoal? Glória a Deus. Queridos, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9. Se você tiver aí uma caneta, um papel, deixa eu só limpar meu zóio aqui, pessoal. Provérbios, capítulo 9. Só para nós meditarmos. Provérbios 9, deixa eu só pegar aqui minha Bíblia, que parece que teve um probleminha ali no Data Show. Enquanto os meninos estão resolvendo, que eu tenho certeza que vai resolver. Provérbios, capítulo 9. Só pegar aqui minha Bíblia. É muito interessante esse versículo, pessoal. E Provérbios 9, para nós estarmos meditando. E glória a Deus. Todo mundo já achou, pessoal? Então vamos lá? Conseguiu. Vamos lá, Provérbios 9. Você viu, pessoal? É só pedir com educação. Vamos lá, Provérbios capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou suas 7 colunas. Diga assim comigo: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou suas 7 colunas. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que tem sido feito aqui nesse lugar. Podemos sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio, e a tua palavra diz que a alegria do Senhor é nossa força. Que essa noite o Senhor fale de forma sobrenatural no nosso coração, que essa palavra seja um rema dentro de nós, em nome de Jesus. Queridos, olha só que tremendo aqui no livro de Provérbios, quando alguns dizem que é Salomão, o sábio Salomão escreveu, ele diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e levantou suas 7 colunas. E para nós meditarmos hoje, eu coloquei o título da palavra: as 7 colunas da sabedoria. E mais do que nunca, pessoal, nós precisamos ser sábios para edificar a nossa casa. Talvez alguns falem assim: pastor, mas eu não estou edificando nada. Você está edificando sim, você está edificando uma casa chamada vida, e a sua vida é uma casa. E sabe aquilo que nos sustenta, pessoal? Essas 7 colunas precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Eu poderia dizer que muito mais do que 7 colunas para sustentar a nossa vida, nós precisamos mais do que 7 colunas. Mas hoje nós vamos falar sobre essas 7 colunas que o sábio Salomão, ele fala. E nós vamos ver, né? E hoje, pensando nessas colunas, eu fiquei pensando em alguns personagens bíblicos, né? Eu pensei na vida de Esther, como que essas colunas sustentou aquela jovem, e como Deus usou a vida dela. Eu pensei em Davi, Moisés, e como essas colunas foram levantadas na vida desses homens. E essas colunas, pessoal, é que nos deixa de pé. Essas colunas é que nos deixa firmes no dia da adversidade. Quando a Bíblia fala assim, que bem-aventurado o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio, né, as tempestades, veio os vendavais, ele permaneceu firme.
O que deixa uma casa firme além do alicerce? São as colunas. Se você prestar atenção aqui nesse salão, talvez aqui do meu lado esquerdo não dá para ver muito, né? Porque aqui tem uma parede falsa. Mas se você prestar atenção aqui do outro lado, nós temos várias colunas. E todo esse prédio, ele se mantém de pé, além do alicerce, ele tem algumas colunas, e essas colunas é que deixam esse prédio em pé. E quando chove, né, vem os vendavais, esse prédio permanece em pé. Por quê? Porque tem colunas que sustentam. E nós precisamos ter essas colunas na minha vida e na sua vida. Então quando fala, né, as 7 colunas da sabedoria, nós vamos ver sobre um homem chamado Samuel. Samuel era um homem improvável. Em determinado momento, a mãe dele, chamada Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, fala assim que a mãe dele era uma mulher estéril, chamada Ana. E essa mulher passava ano e entrava ano, né? Nada acontecia na vida dela. Até o dia que essa mulher resolveu buscar no lugar certo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a buscar no lugar certo. E ela chega até ali o profeta, e ela então, né, tem um filho, e ela coloca o nome de Samuel. E esse Samuel, ela fala: Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. Então a Bíblia fala que essa mulher, então, um homem chamado Samuel. E esse Samuel, queridos, ele foi o último dos juízes, e ele foi o primeiro profeta. Então agora ele começa a levantar jovens como ele, como profeta. Sabe, que nós precisamos, às vezes nós somos jovens, mas nós podemos ser jovens profetas na casa do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção em Samuel, quando ele estava ali na casa do profeta, sendo aprendiz de profeta, durante a noite o Senhor falava com ele. Mesmo sendo criança, Deus falava com ele. Amém, queridos? Quantos creem que o Senhor fala conosco? Deus fala conosco. E durante a noite, né, ele estava ali na casa do profeta Eli, e de repente ele escutava assim: Samuel. Imagina você dormindo lá no seu quarto. Você quer ouvir o seu nome lá no seu quarto essa madrugada? Vamos lá, você quer? Você não vai assustar, pessoal? Você não vai assustar, pessoal? Tem certeza, né? Lá em casa, né, nós temos o hábito, agora, principalmente a Bruna, né, nós deixamos o nosso som lá do fundo sempre ligado, né, de madrugada. Então, sempre cantando louvores. E esses dias eu estava lá e tem hora que a caixa de som ela para. Acho que ela está tão cansada, já está rouca. E esses dias eu estava lá no banheiro, né, e o banheiro do fundo, porque o Donzinho estava dormindo no quarto, então não dá para usar o banheiro, que a gente fica com medo dele acordar. E eu estava lá no banheiro do fundo, né, sentado, orando, né, no trono, fazendo um curso de flor. E estava tudo calado, pessoal. De repente eu só escuto assim: nunca pare de lutar. Eu falei assim: eu estou aqui lutando. Estou aqui lutando. Estou aqui na luta. Mas imagina, de madrugada você escuta algo, pessoal. Então Samuel, mas sabe o que mais me chama atenção em Samuel? Toda vez que Deus falava com Samuel, aonde que ele ia, gente? Vamos lá, me ajuda. Quando Deus falava assim: Samuel, o que ele fazia? Ele ia até o profeta. Deus falava com ele, ele chegava assim: Eli, você está me chamando? Então olha aqui, então, agora é o pastor Eltim, isso não é bíblico. Então quer dizer que a voz de Deus se parece com a voz de quem? Do seu profeta, do seu pastor, daquele que é liderança sobre a sua vida. Você sabe por quê? Queridos, a minha avó, ela já estava com 90 anos, 92 anos, quando ela ainda atendia telefone. A hora que eu ligava e falava assim: vó, ela falava assim: é o Eltim? Ela sabia que era eu. E se alguém te ligar, uma pessoa que é muito próxima de você, você sabe discernir a voz dela, ou não? Jovem, se a sua mãe te ligar, você sabe que é a sua mãe que está te ligando? Sem olhar a Bina, pela voz.
Se o seu pai te ligar, você sabe que é a voz do seu pai? Você sabe que é a voz do seu pai. Então por que aqui Samuel ia até Eli, quando Deus falava? Interessante, não é, pessoal? Por que ele ia até o profeta? Então aqui, queridos, a história de Samuel é uma história de alegria. Samuel significa, né, aquele que o Senhor deu, aquele que é do Senhor. Quantos aqui pertencem ao Senhor, queridos? Então a primeira coluna que eu coloquei, que precisa ser edificada na minha vida e na sua vida, que foi edificada na vida do profeta Samuel, coloca para mim a primeira coluna. A primeira coluna que foi edificada, o próximo slide, foi edificado o quê? A coluna da sabedoria. Queridos, mais do que nunca nós precisamos ser sábios, ter sabedoria. E olha só, em 1 Samuel 4, a partir do verso 1, diz assim: veio a palavra de Deus a Samuel, a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e se acamparam junto em Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja em Israel, foi derrotado pelos filisteus, e esses mataram no campo aberto cerca de 400.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram ao ancião de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje? O povo de Deus tinha perdido a batalha. Então diz assim diante dos filisteus: traga-nos de Sicó a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos do inimigo. Sabe o que Samuel fala? Sabe por que vocês perderam a batalha? Não foi porque o inimigo é forte. Vocês perderam a batalha porque o Senhor não estava na batalha de vocês. Sabe por que nós perdemos batalha, queridos? Não é porque o inimigo é forte, não é porque o inimigo é valente. Nós perdemos a batalha porque o Senhor não está conosco. Sabe, se o Senhor estiver comigo e com você, e Samuel fala: traga a arca da aliança, porque a arca representava a presença do Senhor. E ele sabia que a presença do Senhor é que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Querido, nós podemos perder tudo menos a presença do Senhor. Davi, ele falava isso, falava: Senhor, não se aparte de mim a tua presença, não me deixe viver sem a sua presença. E a sabedoria aqui de Samuel, olha, sabe por que foi derrotado? Porque o Senhor não estava nessa batalha. Sabe, queridos, quando nós acordarmos, independente se nós vamos buscar algum profissional para nos ajudar, fala: Senhor, mas eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está à frente, o Senhor é que abre portas, é o Senhor que fecha portas, o Senhor é que estabelece reis, é o Senhor que tira reis. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiamos sentinela, em vão é levantar de madrugada, mas aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. O Deus que trabalha no turno da noite, quando você dorme, o Senhor está trabalhando em seu favor e ao meu favor, amém? Hoje, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, o Deus que não dorme estará trabalhando por mim e por você, amém? Aquele que, o guarda de Israel, ele não dorme. Então a primeira coisa que eu vejo: sabedoria. Sabedoria para tomar decisões, sabedoria para lidar no meio de algumas situações da nossa vida. Por isso que fala, né? Se você tiver sabedoria, você edifica, você estabelece, ter discernimento de todas as coisas. Então a primeira coluna na nossa vida, pessoal, nós precisamos ter o quê? Sabedoria. Lá no livro, se tiver como colocar aí para mim, fazendo um favor, lá no livro de Tiago 1,5, tem como colocar Tiago 1,5 para mim, para nós lermos? Tiago 1,5, fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e se lhe há concedida. Sabe, então nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor. Então qual que é a primeira coluna, pessoal? Sabedoria. Coloca a segunda coluna para nós meditarmos: dedicação. Lá em 1 Samuel 7,15 diz assim: e julgou Samuel todos os dias da sua vida Israel. O que é isso? Dedicação. Durante todos os dias da vida dele, ele se dedicava àquilo que Deus colocou nas mãos dele.
Sabe, hoje falta dedicação, pessoas apaixonadas por aquilo que Deus colocou na sua vida. Hoje nós temos visto que pessoas, têm destruído as suas famílias, simplesmente para viver algumas aventuras amorosas, mas não se dedica, e a gente sabe que é uma arte, os jovens aí, que talvez estão pensando aí em casar, quantos que pensam em casar, que ainda não são casados, pessoal? Pensa ou não pensa, gente? E aí, sabe aquela história de filme, que tal, conhece, lá no fim estava escrito assim, e foram felizes para sempre. Não, pessoal, olha aqui para mim, é na família onde desenrola os maiores dramas da vida, sabia disso? E uma coisa que me chama a atenção, como que Deus, coloca duas pessoas diferentes para viver debaixo do mesmo teto. Um dia uma pessoa falou assim, sentou para conversar comigo e falou, não, pastor, mas ela é muito diferente de mim. Eu falei, glória a Deus, porque se fosse igual tinha um sobrando. E aí está o segredo, pessoal, nós precisamos ter o quê? Dedicação, pessoas que se dedicam. Eu fico vendo, Davi, em determinado momento, quando você vai em 2 Samuel capítulo 12, a Bíblia fala assim, quando os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio, pessoal. Sabe quando a gente fica parado, ansioso? Davi falou, não, eu não vou para a guerra não. E quando Davi não quis mais lutar, Davi fez besteira na vida dele. A Bíblia fala que Davi estava no palácio, e ele viu uma mulher tomando banho. Eu fico pensando, onde que essa mulher estava tomando banho, gente? Onde que a Betseba estava tomando banho, que Davi conseguiu enxergar ela nua, Eu fico pensando, será que Davi tinha um olho de Tandera, A visão além do alcance. Ele falou assim, uau, Betseba. Eu fico pensando, Davi venceu um gigante alto, Um gigante ali de 3 metros, mas perdeu para meio metro de perna. Mas sabe por que Davi perdeu a batalha, gente? Porque Davi perdeu o coração de pasto. Eu posso te provar isso na Bíblia. Porque Davi perdeu aquele coração de pastor, aquele coração de ovelha. Por isso que quando o profeta chega para ele, Natã, fala assim, Natã, tinha um homem que tinha várias ovelhas tal, e tinha um que só tinha uma. Então veio o homem, pegou ela, fez um churrasco tal, e matou aquele que só tinha uma ovelha. O que a gente tem que fazer com ele, Davi? Tem que matar esse homem. E aí o profeta olhou e falou, Davi, esse homem é você. Sabe por que ele falou sobre a ovelha? Porque Davi tinha perdido o coração de pasto. Sabe uma coisa que nós não podemos perder, querido? Você pode até chegar no palácio, mas você nunca deve esquecer as suas origens. Nós nunca podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Nós não podemos esquecer das nossas raízes. Eu preguei domingo, e uma pessoa, a hora que terminou, falou assim, nossa, eu acho tão bom quando você fala da sua avó, a vozinha tal. Eu falei assim, porque eu não posso esquecer o que aconteceu lá quando eu tinha 2, 3 anos de idade. A dívida de gratidão. Sabe, queridos, então quando a gente fala, ele falou assim, mas você fala com tanto carinho. Ele pode passar o tempo, as estações, sabe, você não pode esquecer das origens, esquecer dos pequenos começos. Então, primeira coisa, segunda coisa, dedicação. Seja uma pessoa dedicada. Tudo que você for fazer, faça com excelência, faça com amor. Terceiro pilar na vida, firmeza. Seja uma pessoa firme, pessoal, uma pessoa constante. Aonde a sua fé não alcança, a sua constância vai te levar. Aqui diz assim, diz porém Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigalá, porque Deus tinha falado, olha, não poupe Agag. E aqui fala que eles haviam poupado Agag,
Mas em determinado momento ele se tornou o que? Firme na decisão que Deus disse para ele. Seja uma pessoa firme, pessoal. Homens podem errar conosco, mas o Senhor não. Seja firme. O que é uma pessoa firme? Uma pessoa constante, uma pessoa que está sempre alinhada com a palavra do Senhor. Então esse homem tinha o que? Firmeza. Coloca o quarto pilar na sua vida e na minha vida. Olha só que interessante. Samuel tinha o que? Obediência. Lembra de Samuel, pessoal? Quando o profeta chama ele ainda era uma criança, mas obediência. As pessoas hoje não sabem mais essa palavra obedecer. É tão interessante. Esse dia eu estava falando para a Bruna estava tomando banho, e eu estava lá com o Donzinho conversando com ele. Falei: Dom, deixa eu te falar um negócio. Vamos para a sala de reunião. Deixa o papai te ensinar um negócio. Toda vez que o papai falar assim, é porque o papai quer te promover. É porque você foi obediente, você caminhou conforme os princípios, os valores. Mas quando o papai falar não, é porque o papai quer proteger a sua vida, quer guardar a sua vida. Você entendeu? Ele olhou e fez assim. Aí a Bruna saiu, eu falei: Bruna, você acredita que a hora que eu falei para ele, que quando eu falar não, ele chorou? Mas o que acontece, pessoal? A obediência, sabe, ser pessoa obediente à palavra. Eu fico vendo, né, Jesus ele não precisava ser batizado, mas a Bíblia fala que quando ele estava ali no Rio Jordão, o céu se abriu, uma voz veio do céu e disse: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Esse é meu filho amado. Veio a voz do céu. Depois ele foi levado para o deserto, no capítulo 4 ali do livro de Tiago, e a Bíblia fala que ele foi tentado ali no deserto. E quando ele foi tentado ali no deserto, pessoal, já havia 40 dias que ele estava com fome, estava com sede ali. Satanás chega para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Que eles imaginam uma pessoa 40 dias sem comer. Eu não sei qual foi o período maior que você fez de jejum. Queridos, mas ficar sem comer um dia ou 2 é terrível. 3, eu já consegui ficar 15 dias, pessoal. Eu olhava para as pessoas assim, eu olhava para os lugares, eu só via aquelas máquinas de frango. Você já viu aqueles frangos assim, ó? Até aquilo que você não gosta, você imagina, pessoal, você vai ficando louco. Eu já fiz jejum de comer só pão, um pão de manhã, um pão à tarde e um pão à noite. Eu já não aguentava mais. E aí você fica pensando, né, aquela fome. Agora você imagina 40 dias. Eu não sei aqui quem já leu. Léo, você me ajuda aqui fazendo um favor? Já vou terminar. Tem um livro chamado As Agruras de um Campo de Concentração. Alguém já leu? E o autor desse livro, ele diz o seguinte: o que mais se conversa dentro da prisão é sobre comida. Sabia disso? As pessoas falam assim: quando eu sair desse lugar eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu quero comer aquilo outro. E eu vou agora roubar uma frase da Michele, tá? E do Adriano. Eles falam assim: não, comer é bom demais. E comer muito. A Michele e o Adriano falam assim: nós gostamos de comer muito. Nós gostamos de comer muito. Não é, Michele? Tem que ser muito, não tem? Negócio de comer pouco não dá não, né, gente? Mas comer é bom, não é, gente? É bom demais, não é? Uma lasanha, não é, pessoal? Um da house com uma maionese caseira, aquele prato de macarrão, de nhoque, churrasco, pessoal, é bom, né? Aquele pastel recheado, é bom, não é? O que vocês gostam de comer? Vamos lá. Feijoada, pessoal. Hã? Galinhada, gente. Aí é até mais fácil, né, gente? Mas é bom, não é, pessoal? Mas aqui então fala sobre o que? Obediência. Aonde a sua fé não alcança, a sua obediência te leva. Quinto, pessoal, olha só que interessante. Fidelidade.
Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e envia-te a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos que provi um rei para Israel. Unge, fidelidade. Seja uma pessoa fiel, pessoal. A fidelidade. Sabe o que eu fico pensando aqui na vida de Samuel? Ele que julgava, ele tinha que transferir aquela autoridade que ele tinha para outra pessoa. Ele podia ter falado assim: não vou fazer isso não. Mas ele foi fiel à palavra de Deus, amém? Fidelidade. Sexto, humildade, né? Tomou Samuel o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe a sua herança? Sabe, queridos, ele estava tirando aquela autoridade que ele tinha de julgar Israel e transferindo para Saul, mesmo sabendo que Saul era inexperiente. Ele sabia que Saul era inexperiente, mas mesmo assim ele estava ungindo e transferindo o que é aquela autoridade sobre ele. Tem um livro chamado O Poder da Humildade. A Bíblia fala assim, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E vós que sois de ânimo dobre, né? Fala de pessoas que... O que é ânimo dobre? Aquela pessoa que é a folha de bananeira. Um dia está para um lado, um dia está para o outro. Mas ele fala assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para o diabo fugir de mim e de você, nós temos que ser pessoas que estamos debaixo de autoridade. E por último, a sexta coluna: santidade. Era um homem que buscava andar na presença do Senhor, um homem que buscava todos os dias. Essa semana eu estava pregando um compar, falando sobre a liderança de Jó. Jó era um homem que andava na presença de Deus, pessoal. E é tão interessante que Jó, ele fala assim, ó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, eu queria te convidar, queridos, a fechar seus olhos, que essas colunas sejam estabelecidas sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sabe, essas colunas precisam ser levantadas dentro de nós. A coluna da sabedoria, a coluna da firmeza, a coluna da dedicação, a coluna da humildade. Sabe, tantas colunas precisam ser levantadas na nossa vida. Eu quero te convidar agora a ficar de pé, queridos, a ficar de pé. Vamos ficar de pé. Sabe, para nós estarmos orando. E eu quero te convidar a você procurar alguém agora. Rapazes com rapazes, moça com moça. Se ajude com alguém agora. Isso, procure alguém para você orar. Isso, se ajunte a essa pessoa. Comece a pedir ao Senhor que essas colunas sejam estabelecidas sobre a vida do seu irmão. Sabe, começa a orar e a pedir ao Senhor. Fala: Deus, que essas colunas sejam estabelecidas sobre a nossa vida, que os nossos pés sejam firmados na rocha que é o Senhor. Isso, levante a tua voz, que levante a tua voz, começa a pedir ao Senhor, que essa coluna esteja sustentando a sua vida, que essas colunas estejam sustentando a sua casa, a sua família. Sabe, peça ao Senhor, fala: Deus, que a nossa vida seja firmada na presença do Senhor, que a nossa vida seja firmada no Senhor, que estabelece todas as coisas, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiamos sentinela, em vão é levantar de madrugada, mas o Senhor abençoa a sua igreja, os seus amados enquanto dorme. Que nessa noite, Senhor, enquanto nós dormimos, a nossa vida, a nossa casa seja firmada na tua palavra, que a nossa coluna, que é o Senhor, seja estabelecida forte todos os dias. Isso, ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, ore pela sua casa. Fala: Senhor, que essas colunas sejam firmes na nossa vida. A coluna da sabedoria, que a coluna da sabedoria seja estabelecida sobre nós. Aleluia, aleluia.
Te louvamos, Senhor, te louvamos, Deus. Armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Glória a Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vamos dizer: Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu nome acima estás. Teu nome imutável é. o inferno não prevaleceu Você pode dizer ao Senhor: e nada irá resistir, eu te adorarei. Você pode erguer as suas mãos e dizer: muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão. Teu trono acima estás. Teu nome imutável és. Imutável é o nome do Senhor. Imutável, imutável. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra vai se Como um cumprir. trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, poderoso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão. Teu trono acima estás. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és.
majestade estás, teu nome falível é, os reinos vão, teu trono acima estás, teu nome imutável. Senhor, a tua palavra diz que a sabedoria edificou suas 7 colunas. Que venhamos ser uma geração sábia, uma geração temente, obediente, que busca a presença do Senhor. Que a humildade seja a nossa marca. Que sejamos, meu Deus, mansos como a pomba, mas prudente como a serpente. Que o Senhor esteja mesmo nos levando a experimentar cada vez mais da presença do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, queridos, que o Senhor te abençoe. Olhe para o seu irmão e fala que o Senhor edifique as colunas na sua vida. Teu trono acima está,